os filhos de Ruben, e de Gade, e da meia tribo de Manassés, homens guerreiros, homens que traziam escudo e espada, que entesavam arco, e habilidosos em guerra, havia 44.760 capazes de ir para a batalha, e fizeram guerra contra os agarenos, como também a Getur, Nafis, e Nodab, e foram ajudados contra ele, assim os agarenos, e todos quantos estavam com eles, foram entregues em suas mãos, porque clamaram a Deus na batalha, e ele lhes atendeu, pois confiaram nele, e tomaram seu gado, 50.000 de seus camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 asnos, e 100.000 pessoas, e muitos caíram mortos, porque a guerra era de Deus, e habitaram em seus lugares até o cativeiro, e os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, e eles se multiplicaram desde Bazã até Baal-Hermon, e Senir e o monte de Hermon, e estes foram os cabeças das casas de seus pais, Éfer, Issi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias, e Jadiel, homens valentes e fortes, homens renomados, e cabeças das casas de seus pais. Porém eles transgrediram contra o Deus de seus pais, e se prostituíram seguindo os deuses dos povos da terra, aos quais o Senhor havia destruído de diante deles. Por isso o Deus de Israel despertou ao espírito de Pul, rei da Assíria, e ao espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Assíria, o qual levou presos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe até Ala, Abor, Rara, e ao rio Gozã. Até hoje, os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, Finéias gerou a Abizua, Abizua gerou a Buqui, Buqui gerou a Uzi, Uzi gerou a Zeraías, Zeraías gerou a Meraiote, Meraiote gerou a Marias gerou a Aitube, Aitube gerou a Zadok, Zadok gerou a Aimaas, Aimaas gerou a Azarias, Azarias gerou a Joanã, Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão edificou em Jerusalém. Azarias gerou a Marias gerou a Aitube, Aitube gerou a Zadok, Zadok gerou a Salum, Salum gerou a Ilquias, Ilquias gerou a Azarias, Azarias gerou a Seraías, Seraías gerou a Jeuzadaque, e Jeuzadaque foi levado cativo quando o Senhor levou Judá e a Jerusalém como prisioneiros, pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo seus pais. De Gerson, seu filho Libni, seu filho Jaate, seu filho Zima, seu filho Joabe, seu filho Ido, seu filho Zerá e seu filho Jeterai. Os filhos de Coate foram seu filho Aminadab, seu filho Corá, seu filho Assir, seu filho Eucana, seu filho Ebiasaf, seu filho Assir, seu filho Taate, seu filho Uriel, seu filho Uzias e seu filho Saul. E os filhos Eucana foram Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram seu filho Zofai, seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão e seu filho Eucana. E os filhos de Samuel foram o primogênito Vasni e Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias e seu filho Asaías. Estes, pois, são os que Davi constituiu para o ofício da música da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E eles serviam diante da tenda do tabernáculo da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume em seu serviço. Estes, pois, foram os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazeias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda. Eram eles: Etam, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereciam incenso sobre o altar da oferta de queima, e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação sobre Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, havia mandado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abizua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Zeraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, e seu filho Aimaas. E estas foram suas habitações, conforme seus acampamentos e seus termos, dos filhos de Arão da família dos coatitas, porque eles foram sorteados. Deram-lhes, pois, a Hebron na terra de Judá, e seus campos ao redor dela. Porém o território da cidade e suas aldeias foram dadas a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as seguintes cidades de refúgio: Hebron, e Libna com seus campos, Jatir e Estemoa com seus campos, Ilém com seus campos, Debir com seus campos, Azã com seus campos, e
a Bet-Semes com seus campos, e da tribo de Benjamim, a Geba com seus campos, Alemete com seus campos, e Anatote com seus campos, todas as suas cidades, repartidas por suas famílias, foram 13 cidades. Mas aos filhos de Coate, que restaram da família daquela tribo, deram por sorteio 10 cidades da meia tribo de Manassés, e aos filhos de Gerson, segundo suas famílias, deram 13 cidades da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés, em Bazã, e aos filhos de Merari, segundo suas famílias, deram por sorteio 12 cidades da tribo de Ruben, da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com seus campos, e deram-lhes por sorteio, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades, as quais mencionaram por seus nomes. E quanto ao resto das famílias dos filhos de Coate, deram-lhes cidades com seus termos da tribo de Efraim, e deram-lhes das cidades de refúgio, a Siquém e seus campos nas montanhas de Efraim, e a Gezer com seus campos, a Jocmeão com seus campos, a Bet-Horon com seus campos, a Aijalon com seus campos, e a Gat-Rimon com seus campos, da meia tribo de Manassés, a Aner com seus campos, e a Biliã com seus campos, para os que restaram da família dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson deram da família da meia tribo de Manassés, a Golã em Bazã com seus campos e a Astarote com seus campos, e da tribo de Issacar, a Quedes com seus campos, a Daberate com seus campos, a Ramote com seus campos, e a Anem com seus campos, e da tribo de Asser a Masal com seus campos, a Abidom com seus campos, a Alcoque com seus campos, e a Reobe com seus campos, e da tribo de Naftali, a Quedes na Galileia com seus campos, a Amon com seus campos, e a Quiriataim com seus campos, e aos que restaram dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, a Rimono com seus campos, e a Tabor com seus campos, e da além do Jordão de Jericó, ao oriente do Jordão, deram da tribo de Ruben, a Bizer no deserto com seus campos, a Jaza com seus campos, a Quedemote com seus campos, e a Mefaate com seus campos, e da tribo de Gade, a Ramote em Gileade com seus campos, a Manaim com seus campos, a Esbom com seus campos, e a Jazer com seus campos. E Agripa disse a Paulo: é permitido a te falar por ti mesmo. Então Paulo, estendendo a mão, respondeu em sua defesa: eu me considero feliz, rei Agripa, de que diante de ti eu esteja hoje fazendo minha defesa de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, principalmente por eu saber que tu sabes de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te rogo que tu me ouças com paciência. Ora, a minha vida é conhecida por todos os judeus, desde a minha juventude, que desde o princípio tem sido entre os de minha nação em Jerusalém. Eles me conhecem desde o começo, se quiserem testemunhar de que conforme a mais rigorosa divisão de nossa religião, eu vivi como fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi dada aos nossos pais, eu estou aqui sendo julgado, a qual nossas 12 tribos, servindo continuamente a Deus de dia e de noite, esperam chegar, pela qual esperança, rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga como incrível entre vós que Deus ressuscite aos mortos? Eu realmente tinha pensado comigo mesmo que contra o nome de Jesus eu tinha que fazer muitas oposições, o que eu também fiz em Jerusalém, e tendo recebido a autoridade dos chefes dos sacerdotes, eu pus em prisões a muitos dos santos, e quando eles eram mortos, eu também dava meu voto contra eles. E tendo-lhes dado punição muitas vezes por todas as sinagogas, eu os forcei a blasfemarem, e estando extremamente enfurecido contra eles, até nas cidades estrangeiras eu os persegui, nas quais, indo eu até Damasco, com autoridade e comissão dos chefes dos sacerdotes, ao meio-dia, vi no caminho, rei, uma luz do céu, que brilhava muito mais que o sol, e que encheu de claridade ao redor de mim e dos que iam comigo. E todos nós, tendo caído ao chão, eu ouvi uma voz que falava a mim, e dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para te dar coices contra os aguilhões. E eu disse: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, e fica de pé, porque para isto eu apareci a ti, para te predeterminar como trabalhador e testemunha, tanto das coisas que já tens visto, como das coisas que eu ainda aparecerei a ti, livrando-te deste povo, e dos gentios, aos quais agora eu te envio, para abrir os olhos deles, e das trevas converterem à luz, e do poder de Satanás converterem a Deus, para que recebam perdão dos pecados, e herança entre os santificados pela fé em mim. Portanto, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas sim, primeiramente aos que estavam em Damasco e Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios anunciei que se arrependessem, e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto os judeus me pegaram no templo, e procuravam me matar. Porém, tendo eu obtido o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada além dos que as coisas que os profetas e Moisés tinham dito que estavam para acontecer, isto é, que o Cristo sofreria, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, e anunciar a luz a este povo e aos gentios. E tendo Paulo dito isto em sua defesa, Festo disse em alta voz: tu estás louco, Paulo, as muitas escrituras te fizeram enlouquecer. Mas ele respondeu: eu não estou louco, excelentíssimo Festo, mas eu declaro palavras de verdade e de são juízo, porque o rei, a quem eu estou falando livremente, ele sabe muito bem destas coisas, porque eu não creio que nenhuma disto lhe seja oculto, porque isto não foi feito num canto. Rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu sei que tu crês. E Agripa disse a Paulo: por pouco tu me convences a me
me tornar cristão. E Paulo disse, meu desejo a Deus é que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas todos os que estão me ouvindo hoje, tais vos tornasseis assim como eu sou, a não ser por estas correntes. E tendo ele dito isto, o rei se levantou, e também o governador, Berenice, e os que estavam sentados com eles, e reunindo-se à parte, falavam uns aos outros, dizendo, este homem nada faz que seja digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo, este homem podia ser solto, se ele não tivesse apelado a César. Do fruto da boca do homem seu ventre se fartará, dos produtos de seus lábios se saciará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do fruto dela.